alegria que retornamos para o nosso estudo da Palavra de Deus. Fico feliz em poder estar novamente com vocês e sempre nós estamos nos lembrando de vocês em nossas orações. Que Deus esteja abrindo nossa mente para o entendimento e que possamos tomar uma decisão ao lado da verdade. Nós agradecemos a todos vocês que têm escrito para o canal Hora Tranquila. E nós queremos aqui mandar um abraço, um alô especial para Simone de Salvador, na Bahia. Também para Sara Santos de Valinhos, São Paulo. Jaci Ferreira do Pará. Edna Lúcia de Filadélfia, na Bahia. Graciete Arruda de Manaus. Também a Lourdes Nunes de Timon, no Maranhão. Um alô especial também para Daida Ventura de São José da Boa Vista, no Paraná. Madalena Escarpeta de Pirangui, São Paulo. Ricardo Rodrigues de Caaporã, na Paraíba. E também o Júlio Teixeira de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. E aos demais que sempre nos escrevem, que Deus abençoe a cada um de vocês. Nós iremos orar. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, estamos diante da Tua presença uma vez mais agradecidos por este dia e também pelo momento que vamos ter estudando a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo seja agora derramado sobre cada um de nós. Nos dê entendimento, ó Deus, da Tua Palavra. Estamos estudando o livro do Apocalipse e não é muito fácil de se entender, mas com a ajuda do Teu Espírito Santo nós poderemos compreender e saber que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo. Ajuda-nos a nos prepararmos para o grande encontro com o Senhor Jesus. Continue abençoando a cada amigo e irmão que nos acompanham nos estudos e também aqueles que nos pedem orações. Dê as bênçãos, as vitórias a cada um conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando o Apocalipse capítulo 14 e ontem nós falamos um pouco da primeira mensagem angélica que está em Apocalipse capítulo 14, verso 6, e também lemos o verso 7. Eu vou repetir esta leitura. Eu gostaria que vocês nos acompanhassem, anotem as passagens bíblicas para que depois vocês possam ler e ver o que realmente Deus está nos falando. Diz aqui: vi outro anjo voando por meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse capítulo 14, versos 6 e 7. Aqui, como eu já disse ontem, anjo, da palavra grega ângelos, quer dizer mensageiro. Voando pelo meio do céu, quer dizer, ele estava voando por toda a terra. E este evangelho eterno para pregar aos que habitam, os que assentam, assentam aqui é habitar, os que habitam sobre a terra. E então, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. Amigos e irmãos, Jesus chamou esse evangelho de evangelho eterno, ou o evangelho do reino. Ontem nós mencionamos Mateus 24:14, este evangelho do reino, o evangelho do amor de Deus. Amigos, Deus é amor, Ele quer salvar a todos, mas nem todos irão querer ser salvos. Não pense você que por você acreditar em Deus, que Deus existe, isso vai fazer com que você seja salvo, ou eu não. Nós precisamos crer, aceitar e praticar em nossa vida. Nós precisamos demonstrar para as pessoas que nós somos de Jesus, que nós queremos viver a verdade em nossa vida e não viver a mentira. Nós vemos que antes que Deus puna o mundo com as 7 últimas pragas que está lá no capítulo 16, ou são chamados também de 7 flagelos, aqueles moradores da terra, rebeldes, desobedientes, Deus está enviando esta mensagem de uma maneira global, a mensagem do evangelho eterno. Esta mensagem, amigos e irmãos, oferece justificação e salvação aos pecadores. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento e possam aceitar a salvação. Deus, Ele então envia esta mensagem unicamente
para que as pessoas, mediante a fé em Jesus, sejam justificadas e sejam salvas. Deus aqui está convidando todos os moradores da terra para o adorarem de maneira pura, de maneira sincera, de maneira honesta. As pessoas na terra, amigos e irmãos, adoram muitas coisas, adoram muitas pessoas, mas são poucas aquelas que adoram ao Deus verdadeiro, o único Deus, e o adoram de maneira correta. Nós nos lembramos de quando Jesus teve um encontro com a mulher samaritana lá junto ao poço. Vocês se lembram daquela história? E então a mulher, ela questionou Jesus: olha, muitas pessoas dizem que nós temos que adorar a Deus lá em Jerusalém, e outros dizem que deve ser lá no monte, e enfim, onde é que nós deveremos adorar a Deus? E Jesus então disse que importa que nós estejamos adorando a Deus em espírito e em verdade. É isso que Deus quer, amor, amigos, uma adoração sincera, uma adoração pura, uma adoração leal ao Deus Criador e mantenedor dos céus e da terra. Não importa o lugar, o que importa é que seja uma adoração sincera. Você pode ler João capítulo 4, versos 20 a 24, tem esse relato. Então muitas pessoas adoram coisas, muitas pessoas adoram animais, adoram líderes humanos, muitas pessoas adoram muitas coisas e, enfim, estão adorando todo tipo de coisa, menos adorando o verdadeiro Deus. São poucos aqueles que adoram o Deus verdadeiro. Então pessoas estão aí adorando cantores, estão adorando artistas de televisão, de cinema, e elas se esquecem de que o que deve ser adorado é o nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Nós gostaríamos de ler, mas o tempo não permite, Romanos capítulo 1, 18 a 32. Anote aí, Romanos capítulo 1, versos 18 a 32. Você vai ver ali que o apóstolo Paulo condena as pessoas que estão adorando outras coisas em lugar de Deus. E então, essas pessoas que se dizem cristãs, adorando outras coisas que não o verdadeiro Deus, vive em pecado contra Deus. Quem adora coisas, quem adora pessoas, mas se recusa a adorar sinceramente a Deus, o eterno Criador de todas as coisas. Por quê? Porque a idolatria é pecado. Se você ler em Êxodo capítulo 20, versos 3 a 6, diz ali: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Vejam que Deus, ele procura sempre levar a humanidade a se lembrar dele, a buscar a ele, a adorar a ele, e não adorar coisas e não adorar objetos. E eu quero dizer aos nossos amigos e irmãos que somente serão eternamente salvos e receberão a vida eterna as pessoas que aceitam a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, e que pela fé vivem uma experiência de discipulado em plena obediência a Deus. Os que se mantêm de fora, os alienados, aqueles indiferentes, não comprometidos com Cristo, perderão a salvação eterna. Então, eu volto a repetir: não é bastante você ser membro de uma igreja, estar ali cantando, pregando, fazendo qualquer outra coisa na igreja, pensando que você está assim em relação com Deus, adorando a Deus, mas se você não está praticando aquilo que Deus pede em sua vida, que é a justiça, que é o amor e as verdades da palavra de Deus. Então, quando a Bíblia chama aqui ao povo a adorar a Deus, a temer a Deus e dar-lhe glória, esse temer a Deus, ela quer dizer nós não termos medo dele. Nós não precisamos ter medo de Deus, mas o que nós precisamos temer a Deus é levar Deus a sério e permitir a presença dele em nossa vida. E nós que estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo, o povo de Deus, no fim dos tempos, é formado por aqueles que temem ao Senhor. E Deus deseja que o seu povo o ame, que lhe obedeça e que reflita o seu caráter. Por isso é importante para o povo de Deus temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia, que nos ajude
a continuarmos estudando a Bíblia e entendendo a vontade de Deus para com cada um de nós, mas lembre-se, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse 1:3.